No vídeo de hoje vou te ensinar a fazer uma sobremesa muito fácil, super cremosa, refrescante e o melhor, que não leva gelatina, o gelado de abacaxi. Com um creme suave de abacaxi, pedacinhos de abacaxi caramelizado, essa sobremesa é super prática e uma delícia para você saborear com a família e os amigos ou mesmo para vender. Eu vou te ensinar todos os passos para fazer essa delícia e também vou te mostrar o segredo para essa sobremesa não talhar. Durante o vídeo vamos falar sobre validade e conservação, então não perca nadinha! Se você ainda não é inscrito aqui no canal, bora se inscrever! Já aproveita, clica no sininho de notificações para ser avisado dos nossos novos conteúdos. E se algum vídeo do canal já te ajudou ou já fez a diferença para você, você também pode nos ajudar assistindo esse vídeo até o final, deixando seu joinha, compartilhando o vídeo com os amigos e comentando aqui embaixo que sobremesa gelada você quer ver aqui no canal. Eu coloquei a receita do gelado de abacaxi sem gelatina e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Também deixei lá links de outros vídeos que a gente tem aqui no canal e que eu tenho certeza que você vai amar. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar pela compota de abacaxi. E para ela eu vou usar o abacaxi picadinho. Eu começo colocando o abacaxi na panela. E eu cortei ele em cubinhos um pouquinho maiores. Eu não queria cubinhos muito pequenininhos porque eu quero sentir melhor a textura desse abacaxi na sobremesa. Agora eu vou colocar o açúcar. E nós vamos levar o abacaxi para o fogo até que ele esteja bem cozido. Agora eu vou misturar o açúcar ao abacaxi e deixar ele cozinhando em fogo médio até que esteja pronto. Não precisa acrescentar água, tá? O abacaxi já é uma fruta que solta muito líquido, então a gente vai deixar cozinhar e secar esse excesso de líquidos. É importante não ficar mexendo demais, que é para não quebrar muitos cubinhos de abacaxi. À medida que o abacaxi vai cozinhando, ele vai começando a ficar transparente. Você pode observar que aqui ainda tem muita calda no fundo da panela. Eu vou deixar essa calda secar quase toda e vou deixar o abacaxi ficar levemente dourado, com uma aparência caramelizada, que é para nossa sobremesa ficar bem bonita. Agora o abacaxi começou a secar, dá aquela grudadinha no fundo para caramelizar e aí sim a gente vai mexendo com muita delicadeza. Eu deixei uma quantidade de açúcar especificada na receita, mas você pode usar mais ou menos açúcar dependendo do quanto seu abacaxi está doce. Se seu abacaxi estiver bem docinho, pode diminuir o açúcar. Se ele estiver mais azedinho, pode aumentar o açúcar. Isso fica a seu critério. Agora o abacaxi já chegou ao ponto. Ele fica em um tom de amarelo mais forte, um amarelo bem douradinho, um amarelo caramelizado. Olha que linda a cor dessa compota de abacaxi. E eu vou transferir o abacaxi de vasilha e esperar ele esfriar totalmente. Agora nós vamos para o creme branco. E para o creme branco eu vou usar leite condensado, o amido de milho, leite ninho e vou mexer todos esses ingredientes até não ficar nenhum gruminho. Eu gosto sempre de adicionar os pós ao leite condensado puro, porque eu acho que eles se desfazem melhor, fica melhor para espalhar, não fica nenhuma bolinha de pó sem se desfazer. Olha como os pós se dissolvem super bem no leite condensado. Agora eu vou acrescentar o leite, o creme de leite. Eu gosto muito de baunilha, então vou acrescentar uma colher de sobremesa de pasta saborizante de baunilha ao meu creme. Vou misturar tudo muito bem e nós vamos levar a nossa panela para o fogão. Liga o fogão em temperatura média e vamos mexendo. O amido é um espessante e é importante usar algum tipo de espessante nesse creme para que ele fique mais firme. Eu sei que muita gente tem preconceito com o amido, acha que ele deixa gosto residual, mas se ele estiver bem cozido, ele não deixa nenhum sabor residual ao seu doce. Então pode usar sem medo.
Caso você não goste do amido, pode substituir por farinha de trigo, que também dá certo. O creme começou a engrossar, eu vou contar alguns minutinhos mexendo até que ele fique pronto. Você deve ter observado que eu não acrescentei gemas ao nosso creme, né? As gemas também são um espessante e você pode acrescentar gemas peneiradas se desejar. Eu prefiro não usar as gemas nesse creme porque eu acho que com elas a validade do produto fica mais curta. Então prefiro fazer desse jeitinho aqui mesmo. Depois de 4 minutos mexendo, o creme chegou ao ponto. Olha como ele vai caindo em blocos aqui da espátula. Agora, com a panela desligada, eu vou acrescentar o chocolate que eu já dei uma leve derretida no micro-ondas. E aí é só mexer para agregar. Prontinho. Agora é só colocar o creme em uma tigela. Cobrir com um saquinho plástico bem aderido ao creme para não criar película. E esperar esfriar totalmente antes de usar. Enquanto o creme está esfriando, eu vou bater um pouco de chantilly bem gelado. Eu vou usar o chantilly para deixar o nosso creme um pouco mais aerado, um pouco mais leve. Mas se você preferir, pode usar nata ou creme de leite fresco, certo? Chantilly no ponto. Agora vamos preparar o nosso creme. Já batemos o chantininho, o creme já esfriou e depois de frio é assim que ele fica. Eu queria acelerar o processo, então deixei meu creme esfriando na geladeira. Quando está gelado, ele fica com uma textura mais densa, muito firme, como se estivesse cortando quando a gente passa a colher. É assim mesmo e é normal. Mas não tem problema, eu vou usar a batedeira agora para a gente homogeneizar esse creme novamente. E é importante você passar o creme pela batedeira mesmo se ele estiver esfriado em temperatura ambiente. O batimento vai deixar o creme mais delicado depois de descansado. E já está pronto. Depois desse batimento, olha a diferença na textura do meu creme. Agora eu vou acrescentar ao meu creme o chantilly batido e vou misturar. Não é muita quantidade, você pode perceber, é só para dar uma leveza mesmo ao nosso creme. Se preferir, pode misturar com fouet. Prontinho. Agora eu vou acrescentar aqui no creme o abacaxi e vou reservar uma pequena quantidade dele para a gente decorar a nossa torta. Gosto de mexer com delicadeza para não quebrar os pedacinhos de abacaxi. Reparou que eu deixei todos os preparos esfriarem, né? É importante misturar o creme e o abacaxi já frios para a sobremesa não talhar com a acidez da fruta. Não precisa ser gelado, mas precisa estar tudo em temperatura ambiente. E agora tá prontinho o nosso creme de abacaxi. Ele fica sedoso, leve, delicado, com uma textura perfeita. Derrete na boca. Agora eu vou usar uma travessa de 20 por 29 centímetros para colocar a nossa sobremesa. Eu vou usar uma espátula para vir acertando o topo da travessa. E agora eu vou decorar as bordinhas da travessa com confeitos de chocolate branco. Uso uma colher para dar uma espalhadinha. E vou decorar o centro da torta com aquele abacaxi que a gente separou. Agora é só levar a travessa de gelado de abacaxi para a geladeira. Eu vou deixar de um dia para o outro, mas ela precisa ficar no mínimo 4 horas para gelar. O gelado de abacaxi está pronto, bem geladinho e refrescante, ideal para as festas de final de ano nesse calorão. Ele tem uma textura cremosa e levinha, um sabor doce equilibrado, ninguém consegue comer um pedaço só. Essa sobremesa é fácil de fazer, perfeita para saborear com os amigos e com a família em qualquer ocasião.
Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta que sabor de sobremesa de frutas você gostaria de ver aqui no canal. Já aproveita para deixar seu joinha. E se você quer ficar por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. E se você prefere a versão com gelatina tradicional, a gente tem ela aqui no canal também, numa versão que não talha. Vou deixar o card no final do vídeo e o link na descrição para você. A validade do gelado de abacaxi sem gelatina é de até 5 dias se ele for conservado na geladeira. Como ele leva amido na receita, eu não indico que você congele, porque pode haver alteração na textura do creme depois que fizer o descongelamento. Faz essa receita aí na sua casa e depois me conta, eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me fala, o que é que você achou do nosso gelado de abacaxi? Me conta quais outras sobremesas refrescantes você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas de sobremesas deliciosas e que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!